Então, pessoal, boa tarde. O que a gente vai fazer nessa aula aqui é fazer um exercício prático, né? Agora com plano inclinado. Então, essa questão aqui, ela pede para a gente descobrir qual seria a reação normal de um bloco sobre um plano inclinado com um ângulo de 60 graus de inclinação e uma massa de 20 kg. Então, essa questão aqui é muito interessante para a gente discutir como é que a gente faz o diagrama de corpo livre e também como é que a gente escolhe um sistema de referência de eixos que sirva bem para o nosso problema. Então vamos lá, eu vou mostrar um desenho para vocês que talvez torne mais fácil, né? Então esse aqui é o meu desenho, um plano inclinado com um bloco em cima dele. Então aqui essa linha preta representa o chão horizontal, então a gente pode dizer que a aceleração gravitacional ela está perpendicular aqui, apontando para baixo, né? Então a aceleração gravitacional estaria nessa direção aqui. Certo? Então a aceleração gravitacional ela está apontando aqui para baixo. E o que a gente tem aqui é que esse bloco tem uma massa de valor de m, né? Então, portanto, a força-peso que atua no bloco, ela tem que também estar na mesma direção da aceleração gravitacional, então apontando aqui para baixo. Então, a primeira força que a gente vai botar atuando nesse bloco aqui seria a força-peso que está atuando no bloco para baixo aqui. Então, a ideia de você fazer um diagrama de corpo livre é você botar todas as forças que estão atuando no corpo e você não pode esquecer nenhuma força, né? E após você botar essas forças onde elas estão atuando no corpo, qual é a direção delas, aí você decide qual vai ser o melhor sistema de coordenadas para você. Então, se o corpo está sobre essa superfície inclinada aqui, a normal, afinal o corpo está em contato com essa superfície, ela tem que ser normal a essa inclinação, aqui, a essa reta de inclinação. Então, a normal que atua no corpo, ela tem que estar nessa direção mais ou menos aqui. E essa normal ela tem que ser perpendicular a superfície do plano inclinado. Então, a normal seria essa aqui. Então, pelo que a gente vê aqui, não tem mais nenhuma força que atua sobre esse corpo aqui, além da força peso e a força normal. Poderia também estar atuando sobre ele uma força de atrito entre essas superfícies e uma força de arrasto do ar com a superfície do bloco. Só que o nosso problema ele não fala em nenhuma dessas duas forças, então a gente não vai considerá-las por enquanto. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que decidir qual vai ser o eixo de coordenadas em que a gente vai fazer a aplicação da segunda lei de Newton, né? Então, se eu tenho um plano inclinado, vocês já devem ter visto na aula de plano inclinado que a gente fez sobre a força-peso, que o melhor eixo que a gente pode trabalhar é um eixo que siga as coordenadas do próprio plano inclinado. Ou seja, um eixo que é paralelo ao plano inclinado e um eixo que é perpendicular a ele. Que seria esse eixo aqui, que a gente vai chamar de x e y. Então, esse vetorzinho aqui, ele representa o nosso eixo x, eixo y na verdade. E esse aqui de baixo representa o nosso eixo x. Então, repetindo, esse eixo aqui, o y, ele tem que ser perpendicular ao plano inclinado e o x tem que ser paralelo ao plano inclinado. E esse aqui vai ser o nosso eixo de coordenadas. Ele não vai ser paralelo ao chão e perpendicular a ele como seria normalmente, né? Afinal, esse plano aqui é inclinado. Então, após a gente escolher os nossos eixos, nós temos agora que encontrar as componentes das forças nesses eixos, né? A gente tem que achar a componente do peso em x e em y. A gente tem que achar a componente da normal em x e y. Como a normal ela é necessariamente perpendicular ao plano inclinado, isso quer dizer que a normal ela está completamente na componente y. Afinal, a componente y é a componente normal ao plano inclinado, né?
Então a normal a gente não precisa fazer nenhuma conta muito grande, a normal já está totalmente em y. Já a força peso, ela não está nem em x e em y, ela está inclinada. E a gente precisa fazer umas continhas. Só que a gente já fez, a gente já explicou como é que faz essas contas no caso do plano inclinado, mas eu vou revisar aqui com vocês. Então se vocês verem o peso, ele tem que estar perpendicular à nossa linha horizontal. Né? Ele está apontando para o centro da Terra, ele vai ser perpendicular ao chão. E para ele ser perpendicular ao chão, ele tem que ser paralelo a esse cateto aqui do plano inclinado. Então, se você imaginar, as duas componentes do peso nesse eixo aqui XY, uma componente vai estar aqui na linha perpendicular ao plano inclinado, né? Que é a componente em Y. E uma componente tem que estar paralela à linha do plano inclinado. Então como é que a gente vai conseguir descobrir quais são essas componentes? A gente precisa relacionar elas com o ângulo de inclinação do plano inclinado. Você sabe que o ângulo entre os vetores dos componentes tem que ser 90 graus. Afinal, o PY está aqui em Y e o PX está em X. E o ângulo entre os dois é 90 graus, um é perpendicular ao outro. Então a gente sabe que esse ângulo aqui é de 90, né? Então se a gente diz que aqui é alfa e aqui é 90, a gente pode chamar esse ângulo aqui daqui de cima de beta, né? Aqui em cima é beta. E a gente sabe que, por ser um triângulo retângulo, beta mais 90 mais alfa tem que ser igual a 180. Então beta mais 90 mais alfa é igual a 180. Então se você isolar beta daqui, você encontra que beta vai ser igual a 90 menos alfa. Até aqui tudo bem, né? Então eu sei quanto é esse beta se eu sei quanto é alfa. Então você veja aqui então que esse vetor ele vai ser paralelo a esse cateto. Então você veja que esse vetor é paralelo a esse cateto aqui e que esse vetor é paralelo a esse cateto aqui, a essa hipotenusa, na verdade. Então, o que a gente vai encontrar é que o ângulo formado entre esses dois aqui, ou seja, entre o peso e sua componente em x, tem que ser igual ao ângulo formado entre a hipotenusa e o cateto oposto ao ângulo alfa. Afinal, esse vetor é paralelo a isso, e esse vetor aqui é paralelo a isso, certo? Então esse ângulo aqui ele tem que ser alfa. Se você quiser não entendeu ainda, é só você imaginar que você está trazendo esse vetor paralelo para cá. Então é como se eu movesse o vetor peso para cá, para esse lado, e como eles são paralelos, eles vão bater direitinho. Então esse vetor aqui tem que ser paralelo a isso. E se você pega o px e imagina você movendo ele para cá, ele também vai ser paralelo ao lado aqui do triângulo. Ele não está sendo paralelo porque eu só desenhei aqui, então. Mas como na teoria eles dois são paralelos, então ele tem que bater aqui. Então o ângulo formado entre os dois tem que ser alfa. Beta, na verdade, né? Então se o ângulo formado entre a componente x e o próprio peso é beta, e beta é 90 menos alfa,
Quando eu somar esse ângulo com esse ângulo aqui e alfa, tem que dar 180. Afinal, esse daqui também é um triângulo retângulo. Então, esse ângulo aqui que a gente não sabe, mais 90 menos alfa, tem que dar igual a 180. Então, se a gente faz as contas aqui, esse ângulo que a gente não sabe, né? Que é esse ângulo formado entre P e PY, mais beta, mais 90, tem que ser igual a 180 graus. E beta é 90 menos alfa, né? Então, 90 mais 90 é 180. Então, aqueles dois 90 somados dão 180. Eu tenho 180 aqui desse lado, 180 aqui desse lado, então eu passo subtraindo e vai ficar zero aqui. Então, esse ângulo aqui menos alfa tem que ser igual a zero. E, portanto, esse ângulo aqui, entre o P e o PY, é o próprio alfa, que é esse ângulo aqui, entre o plano inclinado e o chão. Então, o ângulo aqui em cima é alfa. Eu já tinha feito um raciocínio bem parecido com esse aqui na aula de plano inclinado para força-peso. Então, só mais uma vez para recapitular, né? Então, eu tenho os ângulos entre o vetor peso e as componentes Px e Py, e eu consigo achar essas componentes com esse ângulo aqui. Então, a gente sabe que Py é adjacente ao ângulo alfa aqui. Então, a gente pode dizer que Py, que é a componente do peso em y, sobre o peso total, tem que ser igual ao cosseno desse ângulo. Vamos chamar só cosseno de A. E Px é oposto a esse ângulo alfa. Então, Px por P tem que ser igual ao seno do ângulo alfa. E, portanto, a gente pode passar o P multiplicando aqui os cossenos. E a gente tem as componentes em Px e Py nesse sistema de coordenadas aqui. Então, lembrando que o nosso objetivo era achar a normal está na componente y. Então, a gente vai fazer a soma das forças em y. E essa soma das forças em y tem que ser igual a massa vezes a aceleração em y. Em y, o bloco não vai nem subir nem descer, né? Ele só está movendo em x. Se ele subir, ele sai do plano inclinado. Se ele descer, ele penetra o plano inclinado. Ele não vai fazer nenhuma dessas duas coisas. Ele só vai mover descendo aqui em x. Então ele não move em y. Como ele não move em y, eu não vou ter nem velocidade e, portanto, não vou ter aceleração. Então, essa aceleração aqui em y ela tem que ser igual a zero. E, portanto, a soma das forças em y tem que ser igual a zero. Ok? A soma das forças em y tem que ser igual a zero por conta do bloco não mover em y, somente mover em x. Ele está descendo em x. Está descendo no plano inclinado. Então, a soma das forças em y tem que ser igual a zero. As únicas forças em y que eu tenho aqui é a normal que está para cima. Eu vou botar positiva. E o peso em y que está para baixo. Isso tem que ser igual a zero. Então, portanto, a normal vai ser igual ao peso em y. A normal tem que ser igual ao peso em y. Afinal, para um corpo não se mover nem para cima de y, nem para baixo de y, as forças nele tem que ser iguais, né? Uma tem que cancelar a outra. Então a gente conseguiu achar a normal, que é Py. E Py é a força peso do cosseno do ângulo alfa. A força peso
a gente já sabe, é a massa vezes a aceleração gravitacional. Alfa a gente sabe que, pelo problema, se vocês verem aqui, ele mostra que o ângulo alfa é 60 graus. A gente sabe que G aproximadamente é 10 metros por segundo ao quadrado e que a massa do corpo é 20 kg. A gente sabe da trigonometria que o cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que é igual a 1/2. Então, vai ficar 20 dividido por 2 é 10. E eu vou ter uma normal ao final de 100 newtons. Que seria a resposta letra B. Espero que vocês tenham entendido. E obrigado.